Fernando, muito obrigado, meu querido, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aí ao Música em Rede, canal que a gente conversa com o pessoal do mercado da música de vários setores e conversar com você que está aí à frente do selo Balaclava, um selo que é muito bacana, é bastante ativo, né? Tem muitas frentes e uma preocupação muito grande em trabalhar esse mercado mais, que você vai explicar para a gente aí, o pessoal do indie, e que tem um público, opa, tá rolando aí, e que tem um público bem engajado, enfim, você tem uma atuação muito bacana. Então, para a gente é super legal absorver aí um pouco desse conhecimento da atuação aí do Balaclava. Seja bem-vindo. Para quem não te conhece, aproveita aí e já se apresenta para o nosso público. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, Fernando Dota, prazer aí, valeu, Rodolfo, pelo convite, valeu, Rico, também. A gente começou como um selo, né, a Balaclava em 2012, a gente, eu digo eu e meu sócio, Rafael Fará, a gente tinha uma banda juntos, uma banda de rock alternativo, chamada Single Parents, e a gente começou em 2009 a banda. Em 2012, quando a gente foi lançar o nosso primeiro disco cheio, a gente já tinha um EP, mas na hora de lançar o nosso disco, a gente, falando com alguns selos, teve a ideia de criar nosso próprio selo em 2012, e a partir de então a gente começou a desenvolver, a gente queria muito fazer um selo que fosse um pouco diferente do que a gente já vinha, do que a gente via no mercado na época, assim, era muito um negócio de selo de músico para músico, era muito, com pouco contato, eu diria, sei lá, para o público final, sabe? Então a gente se espelhava também muito assim, como referência em selos de fora, que tinham muito esse apelo da marca, do contato com o público final, um público jovem também, de renovação de público. E daí por isso a gente começou, né, nosso primeiro disco foi o primeiro lançamento da Balaclava. A partir de então a gente já tinha um grupo de bandas amigas e artistas que a gente admirava da cena, seja de São Paulo ou outros estados, e a gente começou dali a convidar para lançar pelo selo e tentando entregar algum tipo de benefício que até então, sei lá, que eles achavam fraco neles mesmos ou que eles precisavam de algum tipo de ajuda. Então, seja, sei lá, tentando fazer uma assessoria de imprensa pelos contatos que a gente vinha fazendo pela banda, distribuição. Então, assim, a gente criou o selo sem saber como operava exatamente um selo, porque como a gente até conversou antes aqui, cada selo tem um modelo de negócio diferente, né? Então, no nosso caso, a gente entendeu que a Balaclava era um selo que pegava o material já pronto e começou a trabalhar a partir dali. Então, com planejamento, distribuição, e foi muito por ali, assim, né, a ideia do selo. Legal, é importante falar para o pessoal, quem está aqui assistindo, que de repente é músico, artista da música ou produtor que trabalha de uma forma independente sem estar conectado a um selo, muitas vezes não entende como é que funciona essa relação, né, do artista com o selo e como é que funciona a atuação do selo em si, né? Não existe uma atuação padrão, né? Se ser um selo significa fazer tal atividade, né? Existem muitas frentes que um selo pode abraçar, ele pode abraçar todas essas frentes ou se especializar em alguns lugares, né, alguns específicos, né? A gente até tinha uma ideia no início da Balaclava de ser um selo que tivesse um espaço com estúdio e produção e tudo mais, mas acho que acabou que pelas nossas formações também, eu sou formado em marketing, o Rafael é formado em ADM, então tendeu muito para o lado business do negócio e acabou que a gente... nosso tesão era realmente trabalhar no planejamento do artista e tentar, seja na época, né, ainda nem tinha tão forte esse lance do Spotify, de playlists, né? Uhum. Então era muito baseado em a gente ajudar a promover o artista, a marcar shows, e a partir disso a gente tomou a ideia de que seria interessante a gente ter eventos próprios, né? Então a gente começou a desenvolver uma série de noites Balaclava, principalmente em São Paulo. Sim. Então a gente fazia, sei lá, discotecagem e chamava uma banda do selo para tocar, uma banda que às vezes a gente nunca também foi exclusivamente, a gente sempre trouxe bandas de fora do selo, mesmo que não assinadas, para fazer parte dos nossos eventos, porque a gente não queria que fosse um negócio
com uma cara de panela, assim, sabe? Sim, tipo, até porque essa junção ela agrega muito também, né? Não necessariamente você precisa se fechar, e essa preocupação coletiva, ela também traz muitos bons frutos, né? E teve até gente que não era assinada pela Balaclava e que a gente acabou assinando depois, ou gente que a gente veio a, sei lá, convidar para tocar no nosso festival, esse tipo de coisa. Então, é ter essa consciência de que é uma relação a longo prazo que você está criando ali e que, né, ajudar a cadeia faz você sair da sua própria bolha, que você inevitavelmente vai criar em algum momento, né? Legal. Então, hoje a gente vai falar hoje aqui sobre algumas dessas frentes que a Balaclava atua, né? Vamos começar sobre essa parte mesmo dos lançamentos e distribuição. E a minha primeira pergunta ela vem daí. Vocês têm esse foco, né, de lançar e distribuir artistas, principalmente nessa parte de singles e álbuns, e conectar, botar dentro de o Bandcamp e conectar com fora do país também, buscar a venda desses singles e tudo mais. Como é que está sendo agora essa produção? Como você disse, né? Vocês são o selo que o artista ele traz a música gravada e vocês trabalham nessa distribuição. Como é que está nesse momento de quarentena essa relação? Como é que vocês estão se organizando, planejando? Os artistas eles estão produzindo nesse momento de quarentena já para agora, para lançar agora, ou eles estão dando vazão ao que já estava feito antes? O que você pensa disso? É importante lançar? Tem que segurar um pouco? Como é que você está pensando isso? A gente, se for ver, assim, por mais que a gente esteja ali, acho que está confinado, dá uma impressão que o tempo, que faz muito tempo que começou a quarentena, mas se for ver, faz 2 meses, e a gente tenta ter um planejamento a longo prazo, assim, então saber quais são nossos lançamentos nos próximos, sei lá, pelo menos no próximo semestre, ter um calendário que, por mais que as datas mudem um pouco aqui ou ali, assim, mude uma semana, mas a gente tenta ter esse calendário até para não conflitar os lançamentos, ter essas prioridades, não conflitar com eventos nossos. Então, muita coisa que a gente está lançando agora, que lançou em março, abril e tem para lançar em maio, são coisas que já vinham sendo planejadas desde janeiro e fevereiro. O planejamento não parou, o que era para soltar, continua soltando e vamos embora. Não teve, rolou uma quarentena, vamos segurar um pouco para ver o que vai acontecer. Porque aí você não teve a oportunidade de fazer os shows de lançamento, mas pelo menos o lançamento digital vocês não pararam. A gente... Show de lançamento mesmo, né? Que a galera pausa, fala. Não sei se sou só eu. Oi, voltou. Não sei se era só eu, se era geral, mas vamos embora. Agora foi. Tá. Os shows, os lançamentos os artistas que dependiam menos de shows de lançamento, seja para uma entrega de edital ou coisa assim, a gente manteve as datas que já tinham, porque a ideia era até para não, sabe, o material não ficar antigo quando for lançar, ter sentido com os tempos de agora. Então, assim, a galera também, tem muita gente que tinha EP que lançou agora, que já tinha pronto esse EP sei lá, agosto do ano passado. Então, que ficou esperando o timing certo, né? Mas que infelizmente, tipo, deu nisso e que não necessariamente está dependendo de turnês para marcar, né? Então, por exemplo, tem um caso como o disco de uma artista da Bahia, a Jadsa. Ela mora aqui em São Paulo agora, né? Mas ela é uma artista baiana. E incrível. Ela teve o disco contemplado também pelo projeto da Natura, então o lançamento Balaclava e Natura, e o lançamento dos singles dela, do primeiro single, acabou sendo postergado muito porque na entrega do edital consta com um show de lançamento em São Paulo e um em Salvador. Então a gente agora está fazendo a conta inversa, imaginando quando pode acabar essa quarentena, que é uma tarefa difícil de pensar agora, porque ninguém sabe nada, com evento ao vivo. Então, a ideia é que sejam lançadas uma série de singles até o momento do disco. Então, isso sim, por exemplo, foi um exemplo de lançamento postergado, que a gente está segurando porque, digamos que o disco sai agora tipo em junho e o show de lançamento ser só em dezembro ou janeiro, perde um pouco o sentido mesmo, assim.
Aí vocês adaptaram o planejamento para ir soltando singles até lá, coisa que talvez você não fizesse se não fosse a quarentena. Vocês iam já direto para um lançamento e para um show na sequência, né? E agora vai trabalhar o digital. A gente aumentou o número de singles, a gente está aumentando o número de conteúdos, né? E readaptando, porque tem muito... Já vinha sendo discutido, tanto com a Jatsa como outros artistas, de produzir clipes que não eram dentro de casa e fazendo sozinho, então... Tudo está sendo agora adaptado, mas tudo bem, assim, ninguém deixou a poeira baixar. Eu acho que o lance é mais cada um entender o seu ritmo, sabe? Não tem uma regra mesmo, acho que vocês devem ter ouvido bastante nas outras lives que tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu acho que há casos e casos nesse momento, sabe? Acho que como tudo na música não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica para sucesso, não existe regra também para isso. Acho que cada artista sentir e os seus pares, aí, os selos, a gestão, todo mundo entender o que faz sentido para o artista ali na hora, né? E a gente também trabalha muito com mercado internacional, né? A gente tenta sempre uma projeção fora, assim, a gente tem artistas nossos que tinham uma empresa de booking internacional, então depende também do show fora. A gente tinha uma turnê planejada para o Terno Rei, por exemplo, em Portugal esse ano, que felizmente realmente vai ter que ser jogada para o ano que vem. E a gente tem também artistas que a gente faz lançamento em parceria com selos no exterior. Então, a gente... Simultâneo. A gente licencia o material, né? A gente, nesse caso, aliás, vamos falar atua disso, como empresário, Vamos falar disso. Acho que o pessoal que tá vindo aí, muita gente tem essa dúvida, quer entender como é que funciona mais essa atuação e essa relação dos selos do Brasil com lá fora. Como é que a Balaclava entende essa relação? Porque o som que vocês trabalham, ele tem muita conexão, né, com uma coisa muito mais mundial, né? Existem representantes, vamos dizer assim, desse mesmo mercado, não gosto de dizer nicho nesse caso, porque não é exatamente um nicho, ele é até bem amplo, mas ele tem uma relação, muitos artistas que cantam em inglês, e mesmo os que não cantam em inglês, está muito conectado com eles circulariam nos mesmos festivais, vamos dizer assim, no mundo inteiro. Então faz muito sentido essa relação do selo com artistas de fora, trazer para cá, você levar para lá. Como é que funciona esse licenciamento? Assim, é bem interessante esse processo. Fala pra gente. A gente começou esse processo em 2013, né? Foi um ano logo depois que a Balaclava começou. A gente pensava muito que... Assim, a gente admirava bastante os selos de fora, achava que vários dos nossos artistas, como você disse, tinham uma sonoridade que poderia funcionar fora, seja cantando português ou inglês. E no início era um momento também, acho que no Brasil, que era mais comum ter bandas cantando em inglês, assim, acho que muito do sucesso, sei lá, de um Cansei de Ser Sexy fora, era meio que pós essa época. O Holger, que foi muito pra fora também cantando em inglês, e a gente veio assinar depois o Holger, né? Mas a gente achou nesse licenciamento uma forma de fazer duas coisas. Uma era aproximar o público Balaclava com o público de fora desses selos, né? Então a gente sempre admirava esses selos, por exemplo, sei lá, esse daqui, bonezinho que eu tô usando é da Polyvinyl. Eles tinham um artista que não é grande, né? Um artista médio para o mercado de lá. Um exemplo, assim, o Trails and Ways. É uma banda que a gente licenciou para lançar pela Balaclava. Então a gente pega os direitos de distribuição Brasil digital, só, ou América Latina? Então, depende de cada caso. Eu não lembro do Trails and Ways porque já faz tipo 5 anos, mas normalmente é isso. Tem casos que a gente pega só Brasil, outros América do Sul. Então a gente pega esse direito de distribuição e normalmente é um contrato de 3 anos que a gente tem direito desse material. Se nenhum dos lados fala nada, continua o licenciamento. Mas normalmente isso é revogado e o selo gringo pergunta, daí você tem que pagar mais um advance ou renegociar, né? Certo. E nesse caso, por exemplo, o Trails and Ways é uma dessas bandas que a gente licenciou, trabalhou aqui em imprensa, tentou lançar sessions exclusivas, conteúdos exclusivos aqui, para contextualizar eles dentro do público Balaclava. E depois veio a trazer os caras para fazer alguns shows aqui pelo Brasil. Então eles tocaram aqui em São Paulo, tocaram no Meca, fizeram acho que interior de São Paulo, também no FEB, Sorocaba.
Legal demais. Então, é isso, a gente tenta... Você abre as possibilidades para eles, faz um trabalho bem interessante, focado local aqui, depois traz eles para cá, e tem essa troca, de repente eles fazem também um trabalho com alguns artistas daqui para lá, é isso? E isso é uma das não coisas necessariamente, mas acontece também. Não necessariamente. Isso acontece, é um pouco mais raro, porque assim, a gente sempre ficava indignado, na verdade, principalmente no começo da Balaclava, depois a gente foi entendendo mais o lance do business, mas a gente achava que era muito um lance de permuta, uma troca, assim, pô, se eu lançar seu artista, você lança um meu, e não é bem por aí, você sabe? E o gringo para de te responder quando você começa a mandar demo ali, mas isso também da Balaclava de 5 anos para trás, a gente teve bastante conhecimento desde então, teve muita experiência, então hoje em dia a relação é diferente, a gente foi conhecendo muitos selos no caminho, e criou uma relação direta com os donos dos selos, então... por exemplo, o nosso primeiro festival, a gente trouxe o Mac McColgan do Superchunk, e ele é o dono da Merge Records, que, porra, lançou Spoon, Arcade Fire, uma galera. Então, a gente foi o único lugar fora no mundo, né? O único lugar no mundo que licenciou o disco solo dele. Daí a gente trouxe ele, era quase um combo, então a gente pagou uma grana de advance para conseguir trazer ele por um valor mais pé no chão. Então ele veio promover o disco, a gente ainda fez um compacto em vinil, exclusivo com versão acústica da música do disco. Então, assim, esse tipo de coisas assim que tem uma criatividade aí, né, assim, no negócio, né? Você tem que ser criativo no business, tanto que tem até aqui a Nazi Records perguntando como é que a Balaclava ganha dinheiro com isso, né? Como é que vocês lucram com os licenciamentos? Pelo que você está dizendo, existem várias formas diferentes, é quase que achar uma criatividade ali em diversas formas de negociação, né? Cita algumas aí para a gente, para o pessoal entender como é que é isso. Por exemplo, a gente, para conseguir esses licenciamentos, né, a gente era muito, muito quebrado, principalmente no começo da Balaclava. A gente tinha que ter risco zero ou mínimo nas negociações, né? Então, a gente dava mais porcentagem. Normalmente, esses contratos de licenciamento são 50-50, né? E às vezes você paga um advance. Então, a nossa permuta na época, principalmente, a gente colocava só 20%, que a Balaclava pegava, e 80% para o artista ou para o selo. Falando, né? Essa porcentagem ela é sobre o que os plays nas plataformas digitais e também nos shows que aconteceriam aqui, é isso? Isso só na dos arquivos mesmo, do álbum, né? Isso então é 20%. A venda de música. De tudo que render de streaming, venda de música e tal, 20% é Balaclava, 80% do selo, que daí eles têm o lance deles com o artista, né? E então, assim, e a gente às vezes fazia, e daí por fora a gente fazia contratos específicos, tipo, tá, beleza, estamos trazendo o artista, então, ou mesmo que a gente não traga, a gente vai produzir o seu merchandising aqui, porque a gente confia que é legal para fazer um hype em cima. Então a gente faz um contratinho específico para merch. Daí se a gente vai produzir esse vinil do compacto, então a gente banca o custo de produção todo, e daí depois que a gente zerar, vamos 50-50, sabe? Então era bem por aí, assim. E legal. A gente teve até chance de licenciar alguns discos na época, assim, no começo da Balaclava, que a gente não tinha grana, ou que a gente preferiu apostar na produção de evento, ao invés de licenciar uma grana que a gente não sabia quando ia receber, porque realmente para os Estados Unidos, por exemplo, que é a maioria das bandas que a gente assinou era ou Estados Unidos ou Canadá, a galera de lá sempre teve uma cultura, né? Desde pós-Napster, tem cultura de consumir, comprar música digital. E aqui, na época, realmente, não tinha mesmo, assim, ou era pirataria, era o começo do streaming, então todo mundo baixava um SoulSeek, dava seu pulo, assim. Então a gente não ia apostar em gastar, sei lá, $1.500 de advance. Advance, para quem não tá ligado, é isso, assim, você dá um adiantamento pro selo ou pro artista, então, tipo, ele não precisa esperar que essa grana renda. Então, você já garante lá $1.500, e depois que você zera esse advance, você começa a distribuição, a repartição entre os 20% da Balaclava e 80% do selo, né? Você adianta como se a porcentagem dele já está paga até bater aquele valor e depois vai distribuindo de novo, né? Isso,
Então, isso é um formato de gravadora das antigas, então, assim, isso rolava muito, né? E é o que depois muitos artistas vieram a entender que era melhor ficar independente, esses grandes artistas que já se garantem, do que pegar um advance e depois nunca mais ver esse dinheiro entrar, sendo que tua música vai render eternamente. Então, muitos modelos foram mudando, né? Mas é isso, a gente sempre tentando fazer formatos, modelo de negócio que rendesse, que fosse um risco bem baixo, assim, pra gente, né? Legal. E aproveitando só, foi bem nessa época que a gente se entendeu como, puta, a gente também a gente tava fazendo uma série de festas, e daí começou a entender que os eventos retornavam muito bem a venda de ingresso. Que alguém perguntou aí, né? Como que a Balaclava, tipo, fazia o dinheiro, começou fazendo dinheiro. Então, a gente viu que a parte de dinheiro, de venda de eventos e tudo mais, de ingresso, fazia muito mais sentido do que, tipo, puta, prensar um vinil. No começo, a gente raramente prensava um vinil. Às vezes, se prensava um disco, a gente meiava com o artista ou comprava uma cota dele, mas assinando como Balaclava, por ter nosso alcance, a gente cuidava de todo o processo. E daí em 2014 a gente meio que se tornou uma produtora cultural mesmo, assim, começou a trazer shows internacionais, né? A gente vai chegar nesse ponto também dos shows, vamos falar disso. Pessoal, quem está chegando aqui pelo Música em Rede, a gente está conversando hoje com o Fernando Dota, do selo Balaclava. Segue ele aqui, tem aqui o linkzinho, vai lá no perfil, segue o Balaclava, que é um selo que trabalha com atuação Brasil, América Latina, e faz essa conexão, como ele está explicando agora, também com artistas internacionais. Tem algumas dúvidas aqui que o pessoal está colocando. Então, a pessoa perguntando a diferença, né, de selo para produtora e agência. Como é que você definiria essa diferença principal aí? A gente nunca, por exemplo, a gente nunca criou uma diferença assim. O selo atua também como uma produtora, como uma agência de booking, né? Então, desde o começo da Balaclava, a gente entendia que para um artista ser interessante, a gente tinha que ver uma projeção dele. Lógico, tem muita coisa que a gente já lançou por gosto estético, porque eu e o Rafael, o importante é os dois gostarem do som. Então, se a gente gosta, beleza, só que eu acho que a gente sempre primou por isso, assim, tipo, tá, beleza, eu vou saber trabalhar esse disco, eu vou saber trabalhar esse artista, ou onde colocar esse artista, seja num programa de TV, seja, tipo, vendendo para qual festival. Então, com a proximidade com produtores, em fazer eventos nossos também, e ter uma banda na atividade nossa, a gente foi pegando isso, assim, a gente viu que era importante ter artistas no casting, que a gente pudesse também ter uma troca e que a gente agregasse um valor booking, estético, né? Também vem desse show, exatamente. E muito assim, porque a gente é um selo que não é um formato tradicional de entrar no fonograma, de a gente bancar o momento do estúdio, entrar no fonograma, tal, não é igual esse modelo. Como a gente já recebe o disco pronto e os artistas tiveram todo o gasto de entregar aquele disco nas nossas mãos, a gente não acha justo que a gente entre no fonograma igual um selo que bancou o disco, mas a gente também faz um contrato de booking, né? Então, a maioria dos artistas que a gente lança, a gente também agencia. Que é nos shows que a gente acaba ganhando mais, assim. Ou seja, vocês aumentam aí as chances de entrada também, né? Porque afinal de contas, já que vocês fazem um trabalho de divulgação, de alcance, de formação de público, faz todo sentido vocês estarem também na frente da venda desse show, ou até de produzir o próprio show do artista, que é uma coisa que a gente vai falar agora, que a Balaclava, ela fala pra gente aí quais são as frentes de eventos que vocês têm festivais, você está sempre conectado também com o circuito de convenções de música no Brasil e fora, e você busca ali cravar também os showcases para os artistas, além das próprias festas. A gente vai falar também do Breve, que é uma casa que vocês têm também em São Paulo, também para shows e festas, mas vamos falar especificamente agora sobre isso. Quais são as frentes que a Balaclava já vinha levantando com relação a shows e festivais, e como é que vocês estão pensando isso agora? Eu sei que é difícil a gente saber o que vai acontecer, mas vocês estão se planejando para dar continuidade? Então dá esse panorama para a gente aí.
Tá, então, assim, as frentes principais da Balaclava são a Balaclava Records como selo, tem os shows Balaclava Apresenta, que são shows nacionais e internacionais que ocorrem ao longo do ano. O Balaclava Fest, ele começou em 2015, é o nosso festival que a gente faz 2 por ano. Então, a loucura de fazer 2 por ano começou muito assim: vamos começar a fazer um festival que não tem um formato específico. Não vai ser para um certo número de pessoas exato, nem sempre a gente vai cobrar o mesmo valor, e não necessariamente precisa ser sempre crescendo, crescendo, crescendo. Então, vai muito de acordo com a demanda que a gente consegue na época, versus o período que é bom para trazer uma banda internacional. Então, desde a primeira edição a gente começou, né, com poucas bandas internacionais, foi crescendo isso se equilibrou ao longo do ano, e as edições consequentemente foram ganhando maior proporção, assim, de reconhecimento. A gente começou a trazer artistas maiores e foi pegando o jeito de como é que faz. Existe também uma curva de aprendizado nessa coisa de fazer grandes eventos, né, de grandes shows. Sim. Tanto como você tem que receber os artistas, mas também a própria todo o que envolve a divulgação, a venda de ingressos, é uma coisa que você vai pegando com o tempo, mas é muito interessante, né, gratificante e potencializa muito, né? Festival é um negócio que potencializa muito, né, em todos os setores, né? Eu acho que o artista, o nome do festival, você tem uma assessoria de imprensa forte junto também, então fala um pouquinho pra gente o essa festival força. Acabou sendo acho que talvez o maior produto da Balaclava como marca, assim, por trazer artistas de renome internacional e a gente também entendendo um pouco mais das contas, de como fazer fechar ou não fechar, mas às vezes sabendo que não vai fechar, mas apostando numa curadoria que seja relevante. Estão perguntando aqui qual é o estilo de música do festival. Cara, a gente já fez um pouco de tudo. O geral é quase um reflexo do que é a curadoria da Balaclava como selo, que seria indie alternativo, seria dentro de um guarda-chuva disso, só que a gente já trouxe também, sei lá, por exemplo, a última headliner do nosso último festival foi a Elza Soares, lançando o disco novo. Então, assim, no mesmo festival, o último, acho que foi o festival que a gente mais conseguiu trazer um pouco de tudo que a gente gosta, que era a música MPB torta, tinha a banda de pós-punk, tinha shoegaze, tinha, sei lá, a Kelela, que era uma artista pop, eletrônica, gringa com R&B, tinha um pouco de tudo. A gente já fez, sei lá, Metá, Rincon Sapiência, Mamundi, Luiz Alian, Terno Rei, toda a galera da Balaclava também, né? A gente não só coloca artistas da Balaclava. E de fora é isso, assim, a maioria desses artistas que rodam esses festivais indie alternativos como Primavera Sound, Coachella, Bonnaroo, muito para artistas que estão em Pitchfork, Stereogun, esses veículos de fora. Então é uma curadoria muito olhando para essa galera, mas também tentando criar essa conexão com o que está acontecendo de relevante no Brasil. Seja um revival de alguma coisa, ou seja a coisa mais fresca do momento que a gente acha que é relevante. E é isso, assim, o festival é um projeto que é muito importante para a Balaclava, porque ele foi, assim, um grande chamariz também para a gente criar uma relação mais forte com as marcas que vieram a estreitar a relação com a Balaclava, não só para o festival, como outros projetos, né? Certo. Então, ele colocou a Balaclava mais na vitrine, assim. E e junto com isso você tem também alguns shows pontuais, né? Vocês produzem shows de lançamento, fazem alguns outros shows. Esses shows Balaclava Apresenta, a gente sempre faz ao longo do ano. E isso depende muito de agenda internacional. A gente já fez noites 100% nacionais também. Seja artista pequeno, seja um show como agora no Cine Joia, que a gente fez uma noite de Balaclava na Sim São Paulo, e que foi esgotada, era quase todos os artistas nacionais, e tinha o Land of Talk, uma banda do Canadá, que a gente já tinha criado uma relação, trouxe eles para o Balaclava Fest, criou uma relação com o Brasil, e daí, por conseguirem apoio do Instituto lá de Montreal, eles vieram com as passagens bancadas e tocaram no nosso showcase. Legal demais isso.
Mas voltando às frentes, né? Então a gente tem o selo, a Noites apresenta, o festival, a gente tem a revista Balaclava, que começou, né, como é uma edição impressa, assim, um pouco do mundo da Balaclava. A primeira edição foi bem comemorativa, só com coisas de artistas nossos. Ela é idealizada por duas meninas incríveis, que é a Isabela Yu e a Heloísa Cleaver. A Elo, ela trabalhou com a gente por alguns anos na Balaclava, cuidando de redes e fazendo um pouco de tudo. E a Isabela começou a revista com ela e depois assumiu as redes da Balaclava. Legal. E hoje elas tocam a revista 100%, e a gente já está na 6ª edição, talvez. Vamos falar daqui a pouquinho especificamente sobre a atuação dessa parte de conteúdo da Balaclava e também do Breve, que é a outra frente de vocês, que é a casa. Como é que vocês estão, só fechando um pouco o assunto da parte de produção de eventos, inclusive é importante o pessoal que está assistindo entender isso, tá vendo? Que não é fácil, assim, o selo, principalmente dessa forma com que a Balaclava atua, ele é um potencializador do trabalho dos artistas, né? É muito importante, o artista tem essa importância na produção da música, no posicionamento dele, na forma com que ele se entende, né? Entende a arte e bota ela para rodar com a música e com o aspecto que vai ser desenvolvido num show, essa parte visual e tudo mais. Mas é muito importante existir uma usina, vamos dizer assim. O selo, ele é praticamente um potencializador que olha para todas essas frentes. Como que vai distribuir, com o que vai chegar, como que vai conectar, quais shows são importantes fazer, precisamos fazer um festival. Então é muito, para quem está na música, entender que às vezes fica um pouco frustrada, que está trabalhando, está gravando, lançando suas músicas na internet e às vezes não vê o resultado que ela gostaria, mas entenda que assim, não existe uma fórmula, não tem uma fórmula secreta que se você fizer isso vai dar certo, mas tem muita coisa que se você não fizer, aí que diminui muito a chance das coisas andarem, né? Porque todo o objetivo é alcançar um público que gostaria de saber que aquilo existe, não é verdade? Então esse que é o trabalho que a Balaclava faz, e acho que de vários outros selos. E como é que vocês estão se pensando esses próximos passos, cara? Porque aí perde-se esse grande potencializador, que é a produção dos eventos nesse momento que a gente está. Como é que vocês estão nesse momento, cara? A gente está... É isso que a gente até comentou, né? Ainda é muito recente, apesar do baque de ter desligado tudo que a gente fazia, assim... A gente tinha uma série de shows planejados, seja internacional, tinha show em Sesc, tinha esses shows de lançamento de disco. Então, assim, não é fácil tornar isso, dizer que a gente está levando numa boa, porque realmente está sendo um baque, e o pior disso tudo é a gente não conseguir planejar uma nova data para fazer isso acontecer. Então, eu acho que assim, nesse momento, a gente priorizou por tentar unir o selo da forma mais genuína que a gente conseguia. A gente, logo começou a quarentena e ficou mais pesado, a gente fez um grupo no WhatsApp com a maioria dos artistas do casting que estão na atividade. A gente começou a movimentar muito a parte de conteúdo da Balaclava, tendo lives semanais, seja de tipo uma live de show. Toda quarta-feira a gente tem uma live com o Lucas Teodoro, da banda E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. Ele também trabalha como ele opera som, opera o PA, monitor de vários shows. Ele é um dos técnicos também que ajuda o Terno Rei em turnê, e ele tem conversado muito com uma galera de backstage, então hold, olha que legal. Uma galera que faz monitor, PA, tudo mais. Toda quarta-feira. Pra entender, né? Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, no Instagram da Balaclava. Compete com a gente aqui, mas você vai lá e depois você volta. Dá um pulinho. Tem aquele lance que também depois fica no IGTV. Sim, depois das 7 da noite aí no Instagram, o momento, é a hora de zapear as lives, né? Até as 10. É a luta. Um monte de coisa boa rolando. Eu acho até legal, porque... É o horário nobre do Instagram. Exatamente, você já tá disposto a estar assistindo uma live, você vai de uma para outra. Acho muito legal, que bom que a Balaclava tá com essa frente de ter um bate-papo focado nessa coisa dos bastidores. Eu não vi ninguém fazendo isso até agora, legal pra caramba. A gente tem conversado muito com os artistas, o que eles se sentem à vontade de fazer, e tipo, tem um grupo que foi criado em paralelo só com uma galera que tá querendo fazer jams, e disso surgiu um novo material, sabe?
A gente subiu todo o catálogo da Balaclava, atualizou ele lá no Bandcamp, que só procurar aí balaclavarecords.bandcamp.com, então dá para ouvir e baixar todo o catálogo lá, que a gente reatualizou para todos os valores normais, porque agora com o dólar como está absurdo, a gente fez um valor que seja coerente com o valor aqui do Brasil. Incentivado muito as bandas a também criarem conteúdo nesse momento, tipo... Então, assim, tem gente que tá no momento de dar um gás total, tem gente que tá meio travado e esperando acontecer, tem um pouco de tudo, sabe? Tem gente que tá conseguindo ter foco nisso. Eu mesmo agora tô para tirar a quarentena um pouco, sei lá, das noias que vão sendo criadas, eu tô voltei a compor na guitarra e gravar minhas ideias no computador. Então, legal. Cada um tá lidando de uma forma, assim. Mas a gente agora tá atualizando também o site da Balaclava, que vai ser um ponto forte de conteúdo e um lugar para concentrar também tudo que é matéria da revista Balaclava, que legal demais. Matérias mais extensas e matérias que às vezes não entram no impresso, mas vai ter no digital também. Legal demais. Então a gente vai falar sobre isso agora, sobre essa parte de conteúdo que vocês estão entrando e o que vocês já faziam. Como o Instagram ele tem 1 hora de live e ele derruba, para a gente não ser surpreendido em cima da hora, a gente vai derrubar essa live aqui e voltar rapidinho. Então todo mundo que está aqui já fica ligadinho que a gente só... É o momento de eu encerrar aqui, abro de novo, o Fernando volta, todo mundo volta e a gente continua para a gente falar mais um pouquinho e depois encerrar, beleza? Então vamos lá, em instantes estamos de volta. Valeu! Boa, o Instagram tem esse momentinho aqui, vamos lá. Enquanto o pessoal está chegando aqui, dá só mais uns recadinhos finais. Então se você está chegando pelo Música em Rede, siga a Balaclava, que está aqui com a gente, tem o nomezinho aqui do lado, Balaclava Records, é isso? Isso, @Balaclava Records e segue também o @Revista Balaclava. @Revista Balaclava também. Se você está vindo de outro local e não conhece o Música em Rede, ou você está vindo pela Balaclava, siga também o Música em Rede Oficial, de segunda a quinta-feira, a partir das 19h. Estamos aqui no Corre fazendo entrevistas, trocando ideia com bastante gente bacana aí do mercado, trazendo muita informação. Esse é o nosso barato aí de desenvolver o Música em Rede, trazer informação e entender possibilidades e novas propostas. Aqui do lado da caixinha de comentário tem uma setinha, não sei se vocês estão vendo, mas é um aviãozinho de papel. Você clica nesta setinha e você compartilha essa live com as pessoas que você acha que gostariam de estar aqui ouvindo esse papo, que está sendo sensacional. Uma aula aí de como é que você, formas de você lidar com o selo, com artistas e com distribuição, festas, etc e tal, do show de lançamento. É um trabalho muito árduo, muito complexo também, não é fácil chegar nesse nível que os caras chegaram, e então, cara, é muito importante a gente ouvir aí o que tem. Então, artistas da música e também pessoas que trabalham diretamente com artistas, produtores, produtoras, ou pessoas que têm selo, estão no começo, ou que querem, pensam em desenvolver, chegam junto aqui, chama essa galera para conhecer um pouco mais da atuação da Balaclava, certo? Então acho que agora já deu tempo de chegar um pessoalzinho. Deixa eu aproveitar para dar um recado só. Vai lá. A galera que está metralhando no Instagram da Balaclava, porque o Terno Rei agora fez merchandising novo, e a galera daqui tá o vinil do Violeta, que é o último disco deles. Galera, não tem mais esse vinil, a gente vai demorar para reprensar. Já pediu agora. Então, não tem porque as fábricas não estão funcionando. Então, verdade. A gente produziu aqui na Vinil Brasil. A vinil tá parada? A gente tá esperando, tá parado por enquanto, então a gente tá esperando também tudo normalizar para produzir mais. Nossa, era só para dar esse recado, porque estão metralhando e acham que é culpa nossa, mas não é. Não sei se vocês perceberam, mas tem quarentena. Aproveita e fica conectado com o Balaclava aí para saber quando é que volta. Vim no Brasil, a fábrica aqui, os caras, guerreiro pra caramba, acabaram de mudar o endereço, a fábrica tá linda. Você chegou aí lá, dar uma passadinha na preparação? Não, eu fui ainda quando eu era perto do Breve, ali na Lapa. Eles mudaram agora, tá lá no Brás, se eu não me engano. Então, estão com uma qualidade, uma busca pela qualidade muito grande. O Michel, um abraço aí, pessoal do Vinil Brasil. Parabéns pelo trabalho, que bom que vocês existem. A gente precisa realmente ter uma fábrica de vinil aqui no Brasil fazendo com qualidade. Todo mundo faz coisa boa, tá fazendo com eles. Então, sensacional.
Vamos entender então esse momento como você falou, né? A Balaclava, todo mundo de certa forma foi surpreendido com isso dentro de casa e entendeu que o digital ele agora tomou uma proporção ainda muito maior do que já vinha, né? Porque todo mundo consome por aqui, está conectado vivendo isso aqui praticamente, e aí vem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento e produção de conteúdo, né? E aí muitas das ações que vocês tinham, que poderiam estar no offline, podem agora ser, os esforços, a energia pode ser voltada para isso. Como é que está sendo esse processo? Fala um pouco da revista da Balaclava e como é que está sendo a transformação disso para o digital também. Quem ainda não acompanha o Instagram da revista, é bem legal porque ela não é uma revista exclusivamente sobre a Balaclava, é sobre o universo que a gente tanto faz parte como também admira, e é uma galera da cena assim que a gente sempre olha, então, tipo, seja dando tendências ou pedindo sugestões até de conteúdo. Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, que as meninas postaram no Instagram pedindo mesmo, assim, sugestões de como fazer a parada sobreviver sem ter a parte impressa, porque a revista Balaclava, ela se paga com os anúncios de patrocinadores e parceiros que pagam, e assim, a gente tem poucos anúncios, né? A gente não coloca, sei lá, patrocinador qualquer, assim, tem que ter a ver com o universo, às vezes são anúncios que são feitos exclusivamente para a revista, então a gente está pensando em formatos de assinatura digital, um FII mensal, a gente tem visto também muitas revistas de fora. A revista impressa, qual era o formato de faturamento dela? Vocês vendem? Ela é distribuição gratuita. Gratuita. E 100% gratuita. E para quem for de outro estado, porque assim, a gente distribui ela em eventos, a gente envia para cafés, casas de show, sempre com parceiros. Sensacional. Às vezes uma galera de próprio, sei lá, uma galera de Natal fala, puta, eu acho que tem tudo a ver ter nesse café daqui. E daí a gente manda e a pessoa vai lá e faz por brodagem, por, sei lá, fazer a roda girar mesmo, assim. Legal. E para quem quiser receber em casa também, a gente cobra R$1 só pro envio para o Brasil inteiro. Olha só. Então, bem tranquilo. A gente está voltando agora, né, como eu tinha comentado, a gente está voltando com o site da Balaclava atualizado. Se for ver hoje, está fora do ar. Mas a ideia é que tenha a lojinha atualizada e todo o conteúdo da revista e mais conteúdos inéditos estejam lá também, né? Sim, eu ia comentar também que a gente fez um podcast da Balaclava, a gente fez uma primeira edição, que é com a capa da última revista, né, a Tássia Reis. As meninas gravaram um podcast que está lá, está distribuído em qualquer plataforma, você pode ouvir, Balacast. E a gente já tem um segundo gravado, que é bem especial, e a gente vai começar a ter agora uma série de podcasts que eu não posso abrir muito ainda, mas tipo, acompanhem nossas redes, que vai ter tanto podcast da Balaclava, também como vai ter podcast da Sacola Alternativa, que é a feira de selos que a gente produz. Legal demais, legal demais. E aí, o que você estava falando naquele início de trazer a revista para o digital e agora em ampliar também, né? Que vocês estão com o Instagram da revista Balaclava e vocês estão com foco em produção de conteúdo também, não só de podcast, mas essa parte das redes sociais também. Vai ter uma energia voltada para isso aí. Sim, as meninas, que é isso também, é mais uma das coisas que estava muito engatilhado para fazer em um estúdio e tudo mais com parceiro, e que agora a gente está readaptando tudo, porque, né, a própria produtora agora está repensando como fazer isso, e as meninas também como fazer de casa. Mas é isso, assim, tanto para o Instagram da Balaclava como para o da revista, a ideia é que em algum momento a gente consiga fazer, assim, muita referência com a MTV Brasil das antigas. Então, assim, a gente quer criar cada vez mais esse tipo de conteúdo que seja extra, assim, das bandas, né? Seja com curiosidade, seja aprendendo a tocar uma coisa. A gente está com uma série de Como Faz, né? Chama a série, que é no Instagram da Balaclava, são os músicos do selo tocando e mostrando como tocar. Então, cada um faz assim, é totalmente freestyle, cada um faz de sua forma. E é legal pra caramba, assim, a galera começou, algumas pessoas gostaram tanto que começaram a fazer seus próprios canais. Então, a gente está sempre pensando em uma forma nova de atingir, assim, esse conteúdo, né?
Sim. Os artistas, nesse momento, muita gente começou a se ver como enxergar a possibilidade de ser um produtor de conteúdo, né? Porque Sim. é o que meio que nos resta, de certa forma a gente sempre foi, os artistas também sempre foram, mas para um conteúdo musical, vamos dizer assim, né? E focado na sua música ali, e agora tem essa possibilidade de ter muito mais gente ligada na internet, então existe, por que não, já que estamos com esse tempo e tem que fazer, e acaba surgindo muitas novas frentes aí, né, que estavam paradas por não ter tempo de realizar, né? Então acho bem legal. Vocês colocaram a revista Balaclava também naquele issue, né? Aquele site que você consegue ver, folhear todas as edições, né? Dá para ver ali como se fosse um flash, né? Assim, então, acho que o link está lá na revista Balaclava, lá na bio já tem ali para você poder ter acesso ao digital, né? Todas as edições e tal. E é bem legal. Eu acabei me envolvendo. As meninas tocam 100%, é feito somente por mulheres, tipo, seja a parte de foto, edição, design, tudo assim, só por mulheres. E às vezes elas chamam os colaboradores de fora para contribuir com conteúdo. Então eu mesmo já fiz entrevista com alguns dos artistas que a gente já trouxe. A gente já chamou também, por exemplo, o Lucas Breda, que escreve para a Folha e também já entrevistou o BK. As meninas entrevistaram o D2, que foi capa da revista. Então tem de tudo, assim, um pouco desse universo todo, tipo, dicas culturais, dicas do que não fazer, não sei cagar regra, sabe? Tipo, tem um pouco de tudo, então é bem interessante ali. Você está conseguindo monetizar isso, o caminho que vocês estão levando? Você falou que você tem uma equipe, né? Se você puder até explicar mais ou menos como é que funciona o selo, né? Quantas pessoas trabalham, qual a equipe que você tem? Não, pode falar. E como é que você está fazendo, quais são essas frentes aí para rentabilizar, né? Para todo mundo? A gente, a Balaclava somos eu e o Rafael, mas a gente tem também, trabalha com a Francine, que é nossa assessora de imprensa, Francine Ramos. A Isabela Yu faz nossas redes, faz a revista Balaclava, junto com a Heloísa, que faz a revista. A Karen, que é nossa produtora executiva, ela começou trabalhando com a gente, Karen Kopitar, ela começou trabalhando no nosso festival de novembro de 2017, e desde então todas as edições a gente fez com ela, e agora ela também faz parte da Balaclava. O Popoto, que é o vocalista da banda Raça, ele é designer, e é o designer da Balaclava, exclusivo. A gente trabalha com o Neto Rodrigues também, que não está aqui, mas não mora em São Paulo, e ele cuida de todas as partes de plano de mídia. Então, sempre que a gente vai fazer um evento ou sei lá, patrocinar alguma coisa online, é ele quem direciona para os públicos e tudo mais, né? Massa. Nosso media planner. Então, assim, é uma estrutura enxuta, todo mundo como freela, né? Então, assim, mas é isso, assim, a grana vem muito dos eventos, que é distribuída nisso. A gente nunca fez um projeto de incentivo, a gente não tem nenhum feito pela Balaclava, a não ser o projeto do Breve, que é com a Natura, né? Vamos falar disso isso, então. Assim. Inclusive até eu fiz essa pergunta mesmo para o pessoal entender que nada se faz sozinho, né? Que é importante entender que a gente tem que estar cercado de pessoas que são importantes para realizar uma coisa desse tamanho, né? Então é muito legal entender um pouco mais aí de como é que funciona o fluxo de trabalho, vamos dizer assim. Vocês têm, a Balaclava também tem uma casa em São Paulo, já faz um tempinho. Conta pra gente um pouquinho como é que é o Breve, que é uma casa aqui de festas e de shows em São Paulo, né? Focado aí bastante nesse segmento aí de música que vocês atuam, né? Conta pra gente aí como é que é o Breve. O Breve começou de uma parceria com a galera que tinha da Noi Club aqui em São Paulo, que era uma casa ali, né? Era uma balada, na verdade, mas tinha show também, mas era mais balada, uma casa ali na Pompeia, em Perdizes, e os sócios de lá, eles queriam ter um espaço de show, porque por mais que eles fizessem shows antes da balada começar, eles queriam ter um espaço dedicado para isso. Sim. E foi bem num período que a gente estava participando de um projeto da Red Bull Station, que chama Pulso. E o Dago, né, o Dago já fez um pouco de tudo na música, o Dago Donato, ele
um salve pro Dago. Ele, foi curador de tudo já, ele era um dos sócios da NOI, e a gente estava no grupo dele da Red Bull, e ele chegou pra gente e falou, a gente tá pensando em abrir um espaço, e a gente queria muito que fosse com vocês, porque une o nosso lado de conhecimento de ter uma casa e tal, com o lado mais da renovação do público que vocês têm feito e tudo mais tal. Fundamental. Isso foi em 2015. Daí a gente demorou um tempo até, assim, encontrar o lugar certo e a gente já mudou de ideia, assim, de como seria o Breve. Antes seria show em cima e café, restaurante embaixo. Mudou tudo, vimos que a gente não tinha grana para isso. E daí a gente falou, vamos chamar de Breve, porque é um projeto temporário, até para entender o que vai ser depois. E no fim acabou que o nome funcionou bem pra caralho e a gente gostou do projeto. Então, o Breve é um espaço exclusivamente, ele só abre quando é uma casa de show, né? Só abre quando tem show, não é um bar que tá aberto sempre. Então, quem quiser acompanhar também fica de olho lá no @brevepompeia. No momento a gente está parado, lógico, e a gente vinha realizando um projeto que a gente tinha sido contemplado pelo projeto da Edital da Natura, Natura Musical. Então o projeto chama Ocorre, uma série de a gente abriu para inscrição um formulário, né, com bandas que quisessem se inscrever, e ele é basicamente focado em capacitação de novos artistas. Então o lance é a gente fazendo de 3 dias de workshop com as bandas, só bandas não assinadas ou bandas 100% assim, bem novas, né, bem verdes, assim, e que estão no seu primeiro EP, estão no seu primeiro disco e querem saber mais do mercado e tal. Mas já foram selecionadas já? Já. Essas bandas foram selecionadas, ficou, sei lá, aberto por tipo 1 mês e meio, assim, o formulário. A galera se inscreveu, a gente analisou todo o material de todo mundo se inscreveu e foi uma porrada de gente do Brasil inteiro. Então, é isso, beleza. A gente definiu a galera selecionada e tal, e daí a gente foi distribuindo em semanas, cada semana com 2 bandas. Então, por exemplo, quarta é workshop de tipo, terça-feira workshop de técnica, exclusivamente para falar de palco, de música, de como se comportar em palco. Legal demais. Daí no outro dia específico para comunicação, então falando um pouco de assessoria de imprensa, como se divulgar nos tempos atuais, qual a importância, né, de tipo, tudo assim, com comunicação e tal, e o outro, distribuição digital e produção de shows. Então, e daí no último dia a banda se apresenta, as 2 bandas se apresentam, a gente documenta isso, a gente grava esse material. Que legal. E daí, no fim do processo todo, que todas as bandas se apresentam, banda do Brasil inteiro, a gente lança uma coletânea dessas bandas. Legal demais. Tipo um treinamento para as bandas entenderem, se situarem no business mesmo da coisa, né? Para saber como atuar. E ainda os shows. E que pé que ficou, que ponto que parou, como é que tá isso? A gente realizou umas 2, 3 semanas de workshop com os shows. E teve que interromper porque foi justamente no 13 de março, fatídico 13 de março, uma sexta-feira ali, que foi o anúncio oficial de que, galera, a partir de segunda, tudo, comércio e tudo mais, estava fechado. E já era difícil demais. Então a gente até chegou a conversar com a Natura de ter continuar esse projeto digitalmente, mas por enquanto a gente acredita que, sei lá, a gente está entendendo, né? Ninguém sabe quando vai voltar, mas a gente está priorizando em voltar ele físico e as bandas irem para lá, porque envolve também toda uma logística tem galera, por exemplo, sei lá, de Manaus, Belém, que foi contemplada, que tinha passagem comprada para vir. Imagina. Então, assim, é uma oportunidade não só de ter esse workshop cara a cara, né, com os profissionais, mas também de se apresentar para um público legal, num contexto interessante. A apresentação é 100% gratuita, então tava rolando super bem. As bandas que participaram estavam bem felizes, assim. E é um pouco de tudo, assim, não é só no indie e não são só bandas parecidas com as bandas da Balaclava, sabe? Então tem de tudo mesmo. Abrir o leque. Cara, sensacional, acho que vai dar tudo certo, em breve tudo estará
as condições de realizar de novo shows, eventos vão voltar. A gente sabe que tudo tem um começo, meio e fim aí. Essa fase uma hora vai ter que passar. Não vejo a hora de ir num show, de abraçar as pessoas e aglomerar. Não vejo a hora de aglomerar, bicho. Mas a gente vai passar por isso. Acho que, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer demais aí, cara, por você ter dividido esse conhecimento aí com a gente. O pessoal que tá assistindo, funciona muito para quem está se autogerindo e caçar esses insights aí, ver que a coisa é muito mais profunda do que parece. Como a gente falou algumas vezes, não tem fórmula mágica, mas também existem coisas que são muito importantes de serem feitas, porque são frentes importantes de se movimentar, onde tem um objetivo muito, muito definido ali no final das coisas mesmo, que é a formação de público, né? Você ter pessoas suportando o artista, pessoas que vão comprar o show, que vão comprar as coisas, que vão frequentar, porque é isso que segura a carreira de um artista, não é só aparecer, como alguns acham ou só ter um bom trabalho. Você precisa ter um bom trabalho e conseguir comunicar ele. E todas essas coisas... É uma pergunta frequente que a gente sempre recebe, né? Tipo, como que a gente escolhe bandas, ou algumas coisas assim, né? Tipo, que eu acho que é válido dizer, porque eu acho que tem bastante também banda nova que assiste esses conteúdos. Assim, cara, você tem que tornar sua relevância com base em um bom trabalho, porque daí você vai ser percebido. Eu acho que, assim, tem vários meios de conseguir as coisas. A maioria das bandas que a gente lança são porque a gente viu ao vivo e viu que era boa e viu que tem um porquê, assim, a gente conseguiria trabalhar. A gente está num momento agora da Balaclava que a gente não consegue mais lançar tantos artistas novos, é bem pouco assim mesmo que a gente lança, porque já tem bastante gente ativa no selo. E a gente está se dedicando totalmente nesse momento para essa galera, né, que está no selo. Já é um trabalho bem intenso para nós. Eu imagino, bicho, vocês são malucos. Muita gente. Fim, a gente acaba, são mais de 60 ao todo? Você já tem, sei lá, pelo menos 15 artistas, 15 bandas, artistas bem ativos, assim. Tem mais, né? Mas, assim, os que estão mais ativos são esses. Então, assim, a gente sempre tá de olho, no que acontece. Mesmo bandas que a gente não lança, a gente admira muito e acaba chamando para coisas nossas, festivais e tudo mais. E assim, o lance só é você sacar bem, começar a entender quem está na cena e quem é interessante no seu meio, e como se destacar nisso é fazendo música boa e fazendo um trampo genuíno assim mesmo, porque a gente não consegue ouvir todas as demos que chegam hoje em dia para nós. E tem outros meios que a gente vai sacando. A gente ouve muito recomendações de amigos e tal. Você já viu essa banda ao vivo? Ou você já ouviu falar desses caras? Assim, sim, existe uma coisa que eu falo muito para os artistas que eu trabalho também, as pessoas, existe uma coisa chamada já ouvir falar, cara. Você tem que conseguir inserir o já ouvir falar na galera. E isso vem de trabalho constante, trabalho bem feito, e aparecer, e as pessoas serem impactadas e querer passar isso para frente. Quando chega para você um nome que você já ouviu falar e chega de novo, na segunda vez que vem você fala, opa, já ouvi falar, deixa eu parar para prestar atenção, né? Sim. E eu acho que é isso, assim, a maioria principalmente dos últimos casos todos que a gente vem lançando de artistas, a gente, muito porque a gente ouviu falar que era bom, ou que a gente descobriu ao vivo lá no Breve, que acaba sendo também um laboratório ali de bandas para nós, de presenciar o show, sacar se é bom ou não e tal. Às vezes, a gente até fica meio muqueado no evento, porque às vezes a banda sabe que eu ou o Rafael estamos no lugar, e daí, rola algum tipo de pressão que a gente, esteja ali por algum motivo maior. Mas não, a gente gosta mesmo de ver show, acompanha pra caralho show em tudo que é lugar, e é importante a galera frequentar os meios que eles querem tocar. Então, seja o Breve, seja o Estúdio Fiaca, que faz show pra caralho,
Pô, tem muito lugar legal, assim, pra No Brasil todo tem gente ali, né? Bom, a gente vai então encerrando aqui. Antes de encerrar, a gente sempre pede pro convidado uma indicação de uma música. Vai ser difícil você indicar, acho que uma música de um artista, mas a gente tem uma playlist colaborativa, todo mundo que passa por aqui, a gente pede essa música, então tem uma playlist super, imagina, tem música até para meditar na nossa playlist, então ela é super eclética. Fala pra gente uma indicação que você queira colocar aqui na nossa playlist. Vamos lá. Para quem quiser procurar no Spotify, Música em Rede, procura lá, você vai ver o nosso login verde. Difícil. Não tem segredo. Vai lá, se você tem 3 segundos. Fala 2, vou abrir 2 para você, que é para não ter problema. Vamos lá. Puta, aí você me pegou, não estava preparado. Pois vou ter que escolher falou sobre isso. Eu vou ter que talvez não escolher gente do selo para não parecer que eu tô... Sei lá. Pode ser. Pessoas que você tem ouvido aí que você gosta bastante, que está sendo uma referência legal para você. Bom, vamos lá. Cara, uma banda que, por exemplo, não é do selo, que eu acho muito interessante, eu vi que o produtor deles estava aqui. 2 bandas, eu vou falar 2 bandas que não são da Balaclava, para vocês ficarem de olho também. Taco de Golfe, que é de Sergipe, é uma banda instrumental, legal pro caralho. Tem uma música específica? Puta, não. Ouçam o disco novo deles, acho que chama Ponto Sem Nó 2, que é o disco que acabou de lançar. Puta disco foda, uma baita banda. Certo. E, porra, ouçam também a Brunx também, que o Edmar tá aí na live, é o baterista e produtor também. A Brunx é incrível. O Apelle está na live, é artista da Balaclava. Também está lançando uma porrada de material legal, uma porrada de clipe incrível. A gente seleciona a última música que tiver ali deles ali e coloca. Se quiser eu te mando aí no WhatsApp depois, a gente... Boa, manda pra gente então. Essa aí foi meio de supetão, a gente esqueceu de falar isso pra você na nossa prévia. Tranquilo. E te pegamos no pulo. Meu querido Fernando, muito obrigado, cara, de verdade. Valeu. Valeu pelo seu tempo, pelas suas ideias aqui. Então, lembrando todo mundo que esse é a Música em Rede. A gente faz uma live aqui de segunda a quinta-feira, às 19 horas, sempre com entrevistas e notícias sobre o mercado da música. Vários links, as notícias todos, os links todos estão no nosso Facebook, lá, Música em Rede Oficial. Aqui no Instagram são as lives e mais alguns conteúdos. Amanhã estreia nosso podcast, procure lá nas plataformas digitais todas, o primeiro episódio. E também tudo que acontece aqui, todas essas entrevistas aqui, elas vão sendo adaptadas e a gente sobe lá no YouTube, num outro formatinho lá que a gente tem. Então elas vão subindo aos poucos, segue a gente lá, se inscreva lá no YouTube, que já tem umas 27, 28 entrevistas que vão começar a subir por lá, já tem algumas por lá, tá certo? Então é isso, vamos encerrar. A entrevista foi longa, mas eu segurei um pouco mais o tempo que achei que valia a pena, o papo foi muito bom, tá certo? Então, meu querido, muito obrigado. Semana que vem, fique ligado, amanhã a gente vai soltar a nossa agenda, mas estou sendo avisado aqui pela produção que a gente tem, na semana que vem a gente vai conversar com a Josiara, cantora incrível, e come o violão de um jeito maravilhoso, e tem muita coisa bacana para falar sobre a produção dela agora, e o processo criativo dela na quarentena. O João do Selo Risco, outro selo super bacana aí do segmento também, parceiro aí da Balaclava que eu sei, a Guta Braga e o Renato Mader. Então fiquem ligados aí, amanhã a gente solta a agenda completa com o segmento aí de cada um, como é que vai ser a conversa com cada um. Se inscreva aqui, segue a gente, segue a Balaclava se você não segue ainda e vamos pra cima, beleza? Saúde, valeu, Rodolfo. Sucesso e até a próxima, meu querido. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu o convite, valeu todo mundo que ficou aí. Valeu, um abraço. Falou.